E aí pessoal, beleza? Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Não sei que horário aí, boa noite talvez. Vamos falar um pouquinho de taxa de crescimento e decrescimento. Isso daí acaba confundindo um pouquinho, mas é bem fácil aí. Então vamos pensar primeiro, ó, fazer aqui meio tortão mesmo, que é o plano cartesiano, né? O y e o x aqui, tá? E aí a gente vai ter agora o que nós vamos falar, ó, a função crescente. Tá? Vamos falar da função crescente primeiro. Ó, função crescente. Bom, quando o x2 é maior que o x1 e o y2 é maior que o y1. Isso aí a gente sabe. Mas vamos ver aqui um tipo que pode acontecer com essa função crescente. Ó, vou pegar uma função crescente aqui. Vou pegar uma função crescente aqui e vou passar mais uma função crescente aqui, ó. Tá? Olha só, fiz três funções aí, ó. A gente sabe que essas duas aqui são de graus maiores e essa daqui é de grau do primeiro grau, mas todas crescentes, tá legal? Agora olha só, a gente tem duas coisinhas que a gente precisa saber. Função quando ela é positiva ou quando ela é negativa. Então, ó, função positiva, isso vale tanto para crescente quanto para decrescente. Função positiva e função negativa. Olha só, é muito simples a gente saber disso. A mesma função, ela pode ser as duas coisas. Nesse caso aqui, as três são as duas coisas. Como que a gente sabe? Positiva é quando ela está aqui, ó, para cima do eixo X. Então, ó, desse pedaço para frente, qualquer coisa aqui, ó, é tudo positivo. Então eu falo que ela é uma função positiva. Tudo que tiver para baixo do eixo X, ou seja, tiver no y negativo, a gente fala que esse lado aqui todo é uma função negativa. Legal? Então, para a gente falar se uma função é positiva ou negativa, basta olhar a função, o pedaço que ela tiver acima do x, ela é positiva. O pedaço que ela tiver abaixo do x, ela é negativa. Ó, vale para a mesma coisa, ó. Tudo aqui para cima ela é positiva e aqui para baixo, ó, o que tiver abaixo, ó, desde aqui, ó, o que tiver abaixo, ela é negativa. Então, função positiva e função negativa. Mesma coisa para outro, ó. Eu pego desde aqui, ó, desde do x. Tudo para cima aqui, ó, é tudo positivo. Tudo para baixo aqui é negativo. Beleza? Assim que a gente vai determinar o que é uma função positiva e negativa. Beleza? Todas essas daqui são crescentes, ó, porque vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que quando eu falo função, ela vai ter, é uma função crescente. Agora ela tem que ver a taxa dela. A taxa dela pode ser crescente. Então, olha só, já mais um nominho. Taxa crescente. Taxa decrescente. E tem também constante. A taxa constante. Bom, constante sempre vai ser a função do primeiro grau. O que quer dizer constante? Ó, ela está crescendo, então eu falo que essa daqui ela é uma função. Ela é uma função crescente com taxa constante. Por que constante? Porque olha só, ela vai aumentando sempre igual. Então toda vez que a função for do primeiro grau, aí ela pode ser crescente ou decrescente, depois eu vou mostrar o exemplo decrescente, que é para o outro lado, né? Mas ó, a função ela é crescente com taxa constante. Toda vez que é do primeiro grau, a taxa é constante, beleza? A outra, as duas são crescentes, mas olha a diferença. Essa daqui, se a gente pensar, ó, ela vai formar um sorrisinho, tá? Então, ela é uma função crescente, com taxa crescente. Ó, pensa que forma um sorrisinho. Então ela está crescendo, ela é crescente, a taxa crescente, porque ela vai formar um sorrisinho. Legal? A de baixo, ela é uma função crescente, ó, ela está aumentando. Só que tá vendo, ela vai perdendo a força, ela não tem aquela
aqui aumenta de vez, ó, vai subindo. Essa daqui ela vai perdendo a força, ela vai crescendo, mas ela vai crescendo devagar. Tá vendo? Ela sobe o y um pouquinho. Então ela é uma função crescente, só que a taxa dela, a taxa é o quê? Decrescente. É onde vai formar a boquinha triste. Então pensa assim, ó, a função, primeiro você olha se ela é crescente ou decrescente. Ela é crescente. E qual é a taxa dela? Se formar o sorrisinho, taxa crescente. Se formar uma carinha triste, taxa decrescente. Beleza? Vou fazer agora o mesmo exemplo, só que agora com a função decrescente. Legal? Ó, função decrescente. É a mesma coisa, a função decrescente, ela pode ter taxa crescente, ela pode ter taxa decrescente e ela pode ter taxa constante. Então, ó, vou fazer meu plano cartesiano aqui bonitinho, tá? Pensa que tá tudo retinho, tudo bonitinho, tá? Agora, olha só, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Olha só. Ó. Olha a diferença, ó, tá vendo? Tá tudo pendendo agora pro lado esquerdo aí, ó. Só que olha só, primeiro vamos pegar, lembra, primeira coisa, positivo e negativo. Ó, daqui para frente é tudo função positiva. Desse ponto para baixo a função ela é negativa. É a primeira coisa que a gente pode olhar, beleza? Ó, desse ponto aqui do x, ó, a gente vai pegar aqui do ponto do x. Daqui para cima ela é positiva e enganei vocês, hein? Ó, é do x, o x não é aqui, aqui é o y. Então, ó, desse ponto para cima é tudo função positiva. E desse ponto para baixo, ela é uma função negativa. Tá? Agora, olha só, curiosidade. Todos os pontos aqui estão para cima do x, não estão? Então, essa função é uma função somente positiva. Isso pode acontecer, ela ser só positiva ou só negativa, ou ser mista. Tá legal? Entendido? Tranquilo? Então, se está para cima do x, função positiva. O que está para baixo, função negativa. Olha só, todas essas estão decrescentes. Por que decrescente? Conforme eu vou aumentando o x, ela vai diminuindo o valor no y. O x vem para cá, vai diminuindo, o x vem para cá, vai diminuindo e assim por diante. Tá legal? Então todas essas daqui são funções decrescentes, tá? Agora olha só, qual é a taxa? Essa daqui, então ela é uma função, ó, vamos escrever bonitinho aqui, ela é uma função decrescente com taxa o quê? Toda vez que é do primeiro grau, taxa constante. Legal? Beleza? Essa daqui, ela é uma função decrescente, então, ó, função, vou fazer bonito, né? Função decrescente. Agora, qual é a taxa dela? A taxa dela é o quê? Ó, não vai formar o sorrisinho aqui? Porque ela desce de uma vez, ela dá uma bangada para descer, vem com velocidade. Então, ela é decrescente com taxa crescente. Mas lembra de olhar o sorrisinho, ó. Se eu continuar aqui, ela vai, ó, sorriso, carinha contente, tá legal? Então, ó, a função é decrescente, mas a taxa é crescente, tá legal? Olha a próxima, ela também é uma função, que é essa aqui, né? Ela também é uma função decrescente, então ó, uma função decrescente, só que a taxa dela também é decrescente, porque ó, ela não vai de uma vez, ela vai diminuindo devagarzinho, então ela é uma função decrescente com taxa decrescente. É só você lembrar o seguinte, o sorrisinho ou triste, ó, aqui a carinha é triste, ó, mesmo você não tendo a boca inteira, metade da boca está triste, então taxa decrescente. Boquinha alegre, metade da boquinha aí no caso, taxa crescente. Beleza? Então isso daqui falando aí sobre taxa de crescimento e decrescimento, tá legal? Então lembra que a sempre do primeiro grau é constante e as outras elas podem ser crescentes ou decrescentes. Beleza? Espero que tenha ficado tranquilo. Essa semana não vai ter lista de atividades, aí é só pegar na apostila, resolver o exercício, mas não precisa me mandar agora, tá?
Lá da página 18, 19, tem falando aí sobre funções crescentes e decrescentes. Beleza? Valeu, meus colegas, um grande abraço a todos aí. Valeu!